Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 20, neste sábado da terceira semana da Páscoa, nós temos aqui a continuação daquilo que nós estamos meditando ao longo da semana, o Evangelho de São João, especialmente no discurso do pão da vida. Jesus falando do mistério maior, falando da Eucaristia. No texto que nós lemos hoje, há uma pergunta aqui, há um relato muito interessante para cada um de nós. Veja, os discípulos, ouvindo todo o discurso de Jesus sobre o pão da vida, que nós já dissemos ao longo da semana que Jesus já não estava falando em termos de parábola, mas ele estava dizendo algo diretamente aquilo mesmo, ele não estava falando outra realidade. Os discípulos então dizendo: essa palavra é muito dura. Quem consegue escutar essa palavra? Jesus, sabendo que eles estavam murmurando, e aqui Jesus ele conhece os corações, ele sonda os corações, porque ele é Deus. Aqui ele revela a sua divindade por ele sondar e conhecer os corações. Sabendo que eles estavam murmurando, Jesus diz: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem voltando para o que está lá? E aí, Jesus então agora vai dizer algo que eu penso que para a meditação de hoje seria o ponto central para cada um de nós. Jesus diz: o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Veja, aqui está o núcleo dessa fala de Jesus nesse pequeno texto que nós acabamos de ler do Evangelho. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. Ora, é óbvio e evidente que Jesus aqui não está falando da carne enquanto corpo, né? Enquanto a carne que ele estava prometendo. Santo Agostinho, comentando essa passagem, ele vai dizer exatamente isso, que não se trata quando Jesus diz o Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. Ele não está se referindo à carne que ele disse que daria, que seria o seu próprio corpo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, e São João Crisóstomo ele expressa isso de uma maneira muito profunda. São João Crisóstomo vai dizer que o que Jesus está querendo dizer é que só vai entender aquele que é espiritual. O carnal, aquele que ouve carnalmente aquilo que Jesus está falando espiritualmente, ele não consegue penetrar no mistério. É isso que São João Crisóstomo coloca para cada um de nós. O que Jesus está falando é preciso entender espiritualmente. Por isso que ele diz que a carne não serve para mais nada. Por quê? Porque não dá para compreender isso carnalmente. Isso aqui, irmãos, é algo muito importante. Por quê? Porque no dia a dia da nossa vida, nós precisaremos fazer uma leitura espiritual
de toda a nossa vida, do nosso cotidiano. Existem situações e existem coisas na nossa vida que não dá para fazer uma leitura carnal. Aliás, o homem espiritual jamais ele faz uma leitura carnal das coisas. Por quê? Primeiro porque ele está baseado na palavra de Deus, que diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam são coisas que os olhos nunca viram, o coração nunca experimentou. São Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, o que pode nos separar do amor de Deus? Tribulação, peste, ele faz uma lista. Nada pode nos separar. São Paulo diz em Romanos capítulo 5 que o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí ele diz que a paciência produz a esperança, a esperança ela não decepciona porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Então, o homem espiritual, diante da sua vida, diante de toda a sua vida, ele jamais fará uma leitura carnal dos acontecimentos que batem à nossa porta todos os dias. Em tudo, em absolutamente tudo, o homem que se deixa conduzir pelo Espírito, o homem espiritual e não o homem carnal, ele olhará para tudo que acontece na vida dele e ele achará ali um mover de Deus. Seja as coisas boas e seja as coisas também não tão boas e até as coisas ruins, porque se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e se nós estamos com Deus, mesmo os contratempos dessa vida, eles nos aproximarão mais de Deus, eles nos colocarão mais na dinâmica de ser de Deus e todas as coisas que estiver acontecendo na nossa vida, olhando espiritualmente para cada uma delas, nós muitas das vezes trocaríamos a pergunta em vez de perguntar por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? E nós perguntaríamos, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Ora, se Deus governa a nossa vida, se Deus move a nossa vida, então Ele conduz todas as coisas. E tudo que acontecer na nossa vida tem ali uma permissão de Deus, tem ali um mover sobrenatural de Deus. E é tão interessante isso, meus amados, que mesmo o homem espiritual, mesmo quando ele não acerta totalmente o caminho, mesmo assim, porque ele tem um coração que se deixa moldar, ele tem um coração quebrantado por Deus, no meio do caminho, o Senhor vai corrigindo a rota do homem espiritual. Muito ao contrário do carnal, né? Que o carnal, ele olha para todas as coisas com um olhar imanente, com um olhar simplesmente mundano, e ele vê tudo a partir de uma ótica simplesmente materialista, carnal mesmo. Ele não consegue transcender hora alguma. Ora, foi o problema que aconteceu aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E veja, o resultado disso, qual é? O resultado disso é que o texto diz que muitos pararam de andar com o Senhor e não deram mais crédito a Ele. Ora, diante da proposta de Deus de uma vida no Espírito, nós temos aqui duas coisas. Ou nós crescemos espiritualmente, ou nós viraremos um apóstata da fé. Foi o que aconteceu com esses aqui que renegaram a fé. Deixaram de acreditar. O texto diz que muitos deixaram de andar com Jesus e não acreditavam mais nele. Ou seja, caíram na apostasia. E é assim, meus irmãos, quando nós não andamos no Espírito, quando nós não olhamos as coisas segundo a ótica de Deus, aquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses, tende em vós o mesmo pensamento e o mesmo sentimento e o mesmo agir de Cristo. Quando nós não aplicamos isso na nossa vida, quando nós não se deixamos conduzir pelo Espírito, como nos diz São Paulo na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, então ou nós crescemos espiritualmente ou nós viramos um apóstata. Foi o que aconteceu aqui com esses irmãos aqui que deixaram de caminhar
com Cristo. Por quê? Porque diante de uma grandeza, diante de algo muito espiritual e profundo que Jesus estava dizendo ali, eles olharam para aquilo de uma maneira carnal e aquilo chocou eles. Quantos irmãos nossos, quantas pessoas ficam chocadas com as coisas espirituais? E olhando carnalmente para aquilo que Jesus está aprofundando, então nós somos tentados a também fazer como esses discípulos, a abandonar e deixar isso de lado. Mas veja, meus irmãos, o texto do Evangelho hoje, Jesus ele não só quer nos comunicar as coisas mais espirituais, mas ele quer que nós, que cada um de nós, vivamos na ótica do Espírito e não satisfaçamos os apetites da carne. E eu digo não nas práticas propriamente dita, mas no modo de viver. E esse modo de viver compreende um modo de enxergar, um modo de ouvir as coisas e um modo de sentir as coisas. O homem espiritual, ele se diferencia enormemente de um homem carnal. E aqui, encerrando a nossa meditação, eu poderia dizer, nós poderíamos colocar aqui que a diferença de um homem espiritual para um homem carnal é de uma pessoa viva e um cadáver. É exatamente essa. O homem espiritual é como uma pessoa viva e o homem carnal é como uma pessoa morta. Ele não consegue transcender, ele não consegue compreender, ele não consegue fazer a experiência como esses discípulos aqui fizeram. Mas Jesus fala diretamente para os seus: e vocês? E aí Pedro então dá a solução para cada um de nós. Senhor, a quem iríamos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.